E vamos aqui ao relato de mais uma onda, agora o relato da nossa quarta onda. Gente, eu tô trazendo assim pra vocês, hoje eu tô na oitava onda e só agora, né, só há poucas semanas que eu tive de fato coragem de vir gravar pra vocês, falando sobre a minha experiência com a ressonância harmônica, falando sobre tudo que mudou, né, falando sobre tudo que vem acontecendo comigo. E hoje eu trouxe para vocês o relato da minha quarta onda, que logo de cara não foi uma onda fácil. Olha só, ressonância harmônica não é brincadeira. Experiências espirituais não é brincadeira. Então você pense muito bem antes de você começar a fazer. Não porque vai te acontecer ali coisas extraordinárias, não, é porque você precisa estar pronto para tudo que vai acontecer. Você precisa estar pronto para saber quem você é, desconstruir essa pessoa e construir uma nova. Por exemplo, o que eu posso trazer para vocês agora é que a Eloá antiga foi desconstruída, só que a nova ainda não surgiu. Então, nesse meinho aqui é que tá todo aquele negócio que a gente espernia para que essa nova fase, para que essa nova pessoa ela não apareça. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês, tenham bastante certeza do que vocês vão fazer antes de começarem a fazer. Trouxe meu caderninho aqui para falar para vocês sobre a minha experiência da quarta onda. Mais de antemão, quero dizer para vocês que foi uma onda muito intensa. Eu já sou por si só uma pessoa muito intensa. Então, se a ressonância harmônica, ela te traz ainda mais intensidade de quem você é, ela, vamos dizer assim, o teu poder de co-criar, o teu poder de deixar as coisas ali de uma forma muito mais fortes, aumenta. Então foi isso. Se eu já sou uma pessoa intensa, eu me tornei ainda mais intensa. E aí o que acontece? Se você é intenso, as coisas vão vir para você de uma forma mais intensa. Se você é uma pessoa que sente muita raiva e deixa muito essa raiva, você vai sentir ainda mais raiva. A alegria, se você é uma pessoa que é muito alegre, você vai ficar ainda mais alegre. Então a ressonância, ela te traz isso. Como eu sempre falo, a minha experiência foi a minha experiência, pode não ser as coisas que aconteçam aí com você, então também tá tudo bem. Você só vai utilizar isso daqui como apenas mais uma ressonante falando da sua própria experiência, que pode vir ou não acontecer com você. Então, fica tranquilo aí, nada de estar puxando freio e vamos em frente, porque nessa quarta onda eu puxei freio com vontade. Como eu já contei pra vocês, nas ondas passadas, quando foi na segunda onda, eu fechei a minha loja física, fiquei só no digital e eu ensinava ali o pessoal a montar cestas e tal. Só que tinha uma coisa que me carregava muito para que eu falasse sobre o autoconhecimento. Tinha uma coisa que me puxava muito para que eu pudesse dizer assim às pessoas: olha só, você não tá ganhando dinheiro porque você tá com esse pensamento de escassez. Olha só, tá acontecendo isso e isso na sua vida e você não tá observando. E aí hoje já, muito tempo depois, 4 ondas dá o quê? 4 vezes 3 dá mais ou menos 1 ano já, eu na oitava onda. E aí o que acontece? Quando você para raciocinar isso, você tá dizendo assim pra você: olha, isso que você está fazendo também está atraindo para você. Por quê? Quando eu fiz o pedido, eu falei que eu queria ajudar muitas pessoas. Só que eu não expliquei que eu queria ajudar e queria também dinheiro de volta. Então o dinheiro ele não veio. Eu nunca passei falta de nada, como eu já falei para vocês. Meu marido prosperou muito mais, né? As coisas na empresa do meu marido estão indo bem, estão caminhando. E isso faz com que nada me falte. Só que de antemão, eu percebi também que eu tinha uma dificuldade de receber. Eu tenho muita dificuldade de receber. De receber dinheiro, de receber carinho, de receber presentes, e tudo isso faz com que eu me sinta menor. E eu precisei ficar observando isso em mim para que eu pudesse resolver um complexo de inferioridade. Está 100% resolvido? Não, não está. Porque de acordo com o que a gente vai cocriando, a gente vai cocriando coisas maiores. E aí, se a gente não está preparado para receber, como é que a gente vai receber essa coisa maior? Vai falar assim: ah, poxa, fulano tá pensando que eu não sou capaz, não sei o quê. A gente vai colocar aquele orgulho acima de tudo, e isso acaba nos trazendo aí grandes prejuízos, porque se a nossa mente cria, ela vai criar mais situações, ela vai ficar fanficando ali. Se a gente não observar, a gente cai de verdade num ciclo que atrasa a nossa vida, atrasa com que essa nossa experiência como ressonante
traga o que a gente de fato foi buscar, né? Que foi essa experiência profissional, essa experiência financeira, essa experiência principalmente espiritual, né? Todas as vezes que a gente diz que a gente não consegue, todas as vezes que a gente diz que a gente não é capaz, mas isso cresce dentro da gente até que a gente resolva essa sombra aí da incapacidade, né? Porque não somos incapazes, somos fagulhas de Deus aqui nesse universo e diante de todas as experiências que vai existindo, a gente sabe que a gente é capaz de criar coisas incríveis e extraordinárias. Então aqui, ó, quando eu concluí a minha quarta onda, né, que eu fui fazer o pedido da quinta, eu coloquei aqui, ó, que ela foi carregada de puxadas de freios, de medos e de incertezas e da percepção de cocriação muito forte, como eu tô dizendo pra vocês. Eu pensava em alguma coisa pra comer quando meu marido chegava aqui com a coisa, né? Eu pensava em ir em algum lugar, meu marido falava, vamos em tal lugar, era inacreditável aquilo. E foram coisas que eu fiquei pra mim que apenas quem é ressonante, apenas quem entende que faz, que de fato cocria a realidade, vai entender isso aqui que eu tô falando. Então, no meu círculo de pessoas, eu não podia comentar muito. Aliás, eu ainda não posso comentar muita coisa, porque as pessoas olham assim pra mim, como assim? Oi, eu sou estranha, eu sempre fui estranha e agora eu piorei. Então, assim, muitas pessoas já saíram da minha vida e pessoas até que eu sinto muito que tenham saído. Na época eu sentia muito de ter saído da minha vida, mas foi necessário, né? Porque, como cada qual eu sempre digo pra vocês, está aqui no processo de evolução, então a gente tem que respeitar isso daí e deixar que cada qual siga seu caminho. Quem sabe em um outro momento a gente volte a se reencontrar, enfim, né? E aí a gente vai sentir falta de familiares e tal. Mas algumas coisas, de fato, são necessárias que aconteça para que a gente possa, enfim, compreender muita coisa e possa, enfim, evoluir como ser humano. Então, né, eu coloquei aqui a cocriação muito forte. No entanto, eu ainda não cocrio as coisas que de fato eu desejo, como casa, carro e apartamento. Eu não consegui cocriar nada disso. Inclusive, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, que nessa quarta onda eu fiquei bastante confusa. Era um misto de muitas conversas na minha mente, de muitas coisas na minha mente, que eu não sabia ao certo pra onde que eu tava indo, o que é que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar. Aquele trabalho que eu fazia já não estava mais fazendo sentido pra mim. Eu já não conseguia atrair as pessoas que eu queria atrair pra mim. Porque, como eu falei pra vocês, eu queria ajudar, mas eu não falei como seria o tipo de ajuda. Então, consegui sim ajudar muita gente. Ajudei muita gente, muita mulher principalmente. E isso até me fez agora voltar para esse tipo de trabalho que eu tô começando, né? Que eu tô aí nessa transição. Exatamente, continuo a ajudar mulheres, mas de forma também agora profissional. Que é claro que a gente tem que ajudar a trabalhar, a estudar. Isso é inegável, né? Mas eu não faço isso, eu nunca fiz isso num sentido assim de, eu poderia estar estudando, eu poderia estar... Não, a minha vida, ela continuou seguindo aí o fluxo aí, o flow de tudo que deveria ser como, vamos dizer assim, como tá sendo, né? Porque como eu já falei pra vocês, no início eu achava que eu era um alecrim dourado, né? Que eu achava que eu ia cocriar tudo assim, mas coitada de mim, meu Deus do céu. Como eu era iludida e ingênua. Então, assim, Então, na minha cabeça, nessa quarta onda, ficou tudo muito bagunçado, né? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia com o que eu queria trabalhar, eu não mantinha foco em nada, eu não mantinha... Eu sou afiliada da Shopee, eu não conseguia ir lá postar os vídeos na Shopee. Como até hoje eu ainda não consigo, vou ser muito sincera pra vocês, eu ainda não vou lá, porque acabou que gente, antes de começar o autoconhecimento, eu passei por muitas fases de endividamento. Eu comprava coisas para preencher buracos em mim. Assim como eu roía unhas para preencher buracos em mim. Era questões de ansiedade. Então, hoje eu não consigo falar pra você assim, compra esse óculos, porque esse óculos vai te deixar linda e maravilhosa, sendo que é um acessório que você pode passar sem, entendeu? Esse aqui é meu óculos de grau. Um óculos de grau você precisa de fato. Mas será que você precisa de 4, 5, 6, 8 óculos de sol? Entenderam como é que tá funcionando a minha mente? Hoje eu já entendo que a gente precisa do necessário para viver. Tem muita coisa que a gente entulha dentro da nossa casa. Eu tenho bastante coisa que doei muita coisa, doei muita roupa de muito tempo que ficava no meu guarda-roupa, e ver que eu nunca fui apegada a essas coisas. Eu sempre faço, né? Uma vez eu ouvi na igreja católica aquela coisa do retiro da boa morte, na Canção Nova.
E aquilo me marcou muito a minha mente. Então, 2 vezes por ano, no guarda-roupa dos meus filhos, no meu guarda-roupa, no guarda-roupa do meu marido, eu vou, tiro tudo, da minha casa, tudo que a gente não usa, eu tiro e coloco para doação. Então, se vocês fizeram um tour aqui pela minha casa, a maioria das coisas são coisas que de fato a gente usa. Quando eu vejo alguma coisa em desuso, por exemplo, tem um computador ali que ele tá, já tem um tempo que eu não estou usando, depois que eu parei de trabalhar com cestaria, aquele computador, ele vai para venda ou para doação. Então, assim, a gente precisa pensar na nossa vida de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma com que a gente contribua com o outro. Se eu sei que comprar um monte de coisa que não interessa a pessoa vai fazer ela se endividar porque ela não tem condições disso, que tem coisas que atingem muitas vezes a grande massa, eu não me sinto mais à vontade de fazer isso. Então, assim, se for para eu vender lá, que eu venda coisas úteis, coisas que as pessoas vão usar, livros que elas vão ler. E mesmo que não leia, ela vai deixar aquele livro lá, mas em algum momento da vida dela, aquele livro vai chamar a atenção e ela vai ler. Então, tipo, você começa a querer fazer as coisas com propósito. Eu nunca fui muito da pessoa de que não faz muitas coisas com propósito, mas piorou isso. Como eu tô falando pra vocês, acentuou ainda mais. Eu quero ter muito mais propósito de vida, muito mais propósito de contribuição na vida do outro, do que simplesmente vender por vender. Isso foi uma coisa que ficou assim muito clara para mim. No entanto, lá na quarta onda eu não entendia, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não me concentrava em nada, eu não mantinha foco em nada, porque nada para mim estava interessante. Era uma confusão mesmo mental que estava em mim. E aí eu tive muito problema, gente, para manter uma alimentação focada, né? Eu não gostava de ir pra academia, até hoje eu não gosto de ir pra academia, né? Mas hoje eu já vou muito mais assim, eu tenho uma necessidade de ir pra academia por conta da minha mente, por conta de que o meu corpo precisa, como o pessoal lá na academia fala, chegar aos 70 anos levantando o braço a pegar uma vasilha de açúcar. Então, assim, hoje eu tenho muito mais responsabilidade comigo mesma, né? Eu não fico naquela neura de, eu não posso comer açúcar, não, eu não tenho essa neura. Mas quando eu posso escolher de me alimentar melhor, quando eu tenho essa opção de ter uma alimentação muito mais limpa, sempre são essas as minhas escolhas. Então, lá na quarta onda, isso virou uma bagunça. Eu não conseguia focar na alimentação, eu queria comer muito doce, eu senti vontade, desejo de comer muito doce. Eu até engordei um pouco e não consegui perder ainda o peso que eu adquiri da quarta onda pra cá. Então, assim, eu fiquei muito assim, desleixada. Não no sentido do desleixada de que eu preciso ter a vaidade de ter o corpo perfeito. Não, mas o desleixada de que porque a minha cabeça ela não conseguia focar em algo que realmente fosse benéfico para mim. Eu só queria besteira, eu só queria porcaria. Então, assim, a quarta onda ela veio muito cheia de mistos de sentimentos. E foi, inclusive, também na quarta onda, foi no início da quarta onda que eu entrei na academia, por incrível que pareça, que foi, ao mesmo tempo que era algo que eu não queria fazer, foi algo que me ajudou. Foi algo que me ajudou. Então, eu acordava muito cedo, eu não conseguia me concentrar para meditação, então eu ia para a academia, já me contribuía muito, né? A meditação se tornou algo zero para mim, a leitura se tornou algo zero para mim. Então, assim, se você estiver passando pela quarta onda, se você estiver indo para a quarta onda e acontecer algumas dessas situações, que você tome isso como exemplo, isso é totalmente normal, respeite você. É algo que a ressonância tem me ensinado com muita força. Eloá, respeita teu tempo. Não é assim, eu vou me jogar no sofá e vou deixar... Não. Hoje eu não estou me sentindo bem. Me acolho, compreendo o que está acontecendo comigo e deixo ir. Entenderam como é que funciona? Como é que você vai conseguir passar por esses... eu não gosto de chamar de preguiça não, gente. Eu acho que o nome correto não é preguiça que a gente sente, não é procrastinação que a gente sente, não. A gente sente mais pra mim é um debater ali da alma, de não querer deixar a nossa... do ego, na verdade, de não querer deixar a nossa centelha divina, a nossa alma falar, agir, reagir por nós. E aí o nosso ego, ele começa, nós, né... a gente não pode tratar o ego como uma terceira pessoa, mas daí a gente começa a se debater ali realmente para não olhar para nós, e
E é isso que vai trazendo esse tipo de situação de medo, de procrastinação, de preguiça, de desleixo. Então observa todas as vezes que você não estiver muito focado em alguma coisa, todas as vezes que você estiver com medo de alguma coisa, observa se não é isso. Porque muitas vezes é só o que vai estar acontecendo com você. Você só vai estar passando por uma fase ali da ressonância e que mais logo à frente vai melhorar. E que você tenha sempre na sua cabeça que logo à frente as coisas vão melhorar. Perdi total conexão com a espiritualidade nessa época. Não é que eu perdi, eu perdi, né? Eles não deixaram de estar cuidando de mim. A gente recebe ajuda espiritual o tempo inteirinho, né? Não é que fui deixada de ser cuidada, não. Eu me desconectei, vamos dizer assim, mas ainda assim eu estava recebendo muito, muito cuidado, muito amor. Porque é o que chega pra gente. Por mais confusa que a mente da gente esteja, a sensação é de que a gente está na confusão, mas ao mesmo tempo deitada ali numa almofada de paz, num colchão de paz, de que as coisas estão acontecendo do jeito que deveria acontecer e eu vou esperar esse dia passar, eu vou esperar as coisas passarem, que você tenha essa compreensão, tá bom? Essa foi a minha experiência da quarta onda. Eu gosto muito de falar sobre sentimentos, sobre as emoções que a gente tem, porque os meus pedidos, eles basicamente se resumiram em coisas espirituais, em paz interior, em iluminação espiritual. Esses pedidos eu sempre coloquei, eu sempre achei muito importante que eu colocasse. E era isso que me causava o maior desconforto. É porque quando você pede iluminação espiritual, quando você pede presença do teu mentor espiritual, o teu ego ele não vai ter sossego. Você vai começar de fato a se debater. Então, como os meus pedidos sempre foram mais voltados para isso, hoje eu compreendo, né, com muito mais clareza do que quando a gente está no processo, que como eu falei, no meio do caos a gente não quer saber de nada, no meio do caos a gente não quer enxergar nada. Mas eu espero que esse vídeo contribua para que você enxergue, para que você observe com muito mais clareza as coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo com você, tá bom? Então até o próximo vídeo. Logo em breve eu venho com um relato aqui da quinta onda e estamos chegando na oitava onda para eu contar para vocês tudo que está acontecendo. Um grande beijo para vocês. Se gostaram desse vídeo, já compartilhe com alguém que é ressonante, que você gosta aí, que tá no grupo de ressonantes, sei lá. Eu tenho vários grupos aqui maravilhosos. Então já ajuda aí para contribuir com outras pessoas. Para você que está em busca de elevação espiritual, de melhorias do teu corpo, da tua mente, do teu espírito. A ressonância harmônica é uma ótima opção para você, né? Não é uma opção fácil. Aliás, nada que vai trazer muita clareza para o nosso ego, nada que vai fazer com que a gente caia em si de quem a gente vai ser fácil. Não caiam nessa ilusão, não. Nem essa ferramenta e nem outra. Nem qualquer outra que te falarem. Todas você vai precisar olhar para você. Então, agradeço a vocês, já curte, já deixa um comentário aí pra mim que eu vou adorar ler o comentário de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.